Glórias a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão alegres e felizes com o Senhor nesta noite, pode dizer um glória a Deus. Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pela vida do pastor Télcio, da irmã Giane e de toda a família e de todos os obreiros, a igreja do Senhor aqui em Forte Maia. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Sou grato a Deus por Deus ter nos proporcionado esses dias de estarmos aqui na casa do Senhor, juntamente com a igreja, adorando a Deus. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra sua Bíblia em um texto muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós estaremos lendo a partir do verso 1. Eu quero dizer para os irmãos que está sendo dias de edificação para a nossa vida, onde o Senhor tem falado aos nossos corações e nós temos aqui sentido a presença do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor, que o nome do Senhor continua sendo glorificado em nosso meio. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. Quem encontrou, diga um amém, do tamanho do almoço que você almoçou hoje. Os irmãos estão comendo bem, né? Graças a Deus. E hoje, durante o dia, falando com Deus, eu pedi ao Senhor uma orientação, uma direção para o que é que nós iríamos falar. Mas antes de entrar aqui na palavra que nós lemos, quando as irmãs louvaram ao Senhor com o hino, antes da minha esposa louvar, eu estava ali sentado e meditando na letra do louvor. A igreja do Senhor, ela é uma fonte de salvação, embora é Jesus quem salva, mas a igreja é o representante de Cristo na terra. E a igreja do Senhor, irmãos, ela tem sido um lugar de abrigo, um lugar onde as pessoas encontram refúgio para as suas vidas difíceis. E eu estava ali pensando que no nosso país, o Brasil, eles estão, eu não sei se já estão taxando ou estava uma lei lá para eles cobrarem os impostos das igrejas. E eu estava pensando quando as irmãs louvavam o Senhor,
que é literalmente, irmãos, inversões de valores. Quando um preso ele é preso, ele está na custódia ou está sob o poder do governo, ele tem um custo muito alto para o governo. O governo precisa manter e até alguns recebem até mesmo auxílio de reclusão, auxílio por estar preso. E a igreja é, irmãos, um lugar onde as pessoas chegam drogadas, pessoas chegam com vários vícios, pessoas que outrora até roubavam, e elas vêm para a igreja e ouvem a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor transforma ela, e elas deixam de ser assaltantes, deixam de ser pessoas que usuário de droga, deixa de ser prostituto, deixa de fazer um monte de coisa por causa da pregação do Evangelho. E muitas pessoas não valorizam o que a igreja, através da mensagem pregada de Jesus Cristo, ela tem trazido um benefício gigante para a sociedade. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que olham para a igreja e não dão esse valor. Nós, como cristão, você que está aqui como cristão, que é o representante de Cristo na terra, nós estamos levando uma palavra, eu estou falando isso porque nós estamos em um trabalho de missões, nós levamos a palavra do Senhor para pessoas que os médicos não têm como solucionar o problema que eles têm. A medicina, por mais avançada que ela seja, ela não tem condição de trazer uma transformação de vida que a palavra do Senhor transforma. E é através da igreja que o Senhor tem usado na terra para transmitir esta palavra. E muitos governantes não têm valorizado o tanto que a igreja ela é benéfica para a sociedade. Então, irmãos, que nós como igreja não vamos deixar de segurar, como foi cantado aqui, segurar um na mão do outro e clamar ao Senhor para nos dar força, para nós irmos de contramão deste mundo aí fora que queira nos calar, mas que nós possamos, irmãos, em todo o tempo da nossa vida, abrir a nossa boca e proclamar este evangelho que traz salvação, traz libertação e traz o direito das pessoas irem morar no céu. Não vamos parar nunca de fazer a obra missionária, de levar esta palavra para as pessoas que precisam de ouvir esta palavra. Dizendo isso, eu quero aqui voltar para o texto que nós lemos, onde conta a história de um homem chamado Saulo. Saulo, ele é um homem que era muito conhecido pela sua violência. Ele era um homem que perseguia os cristãos. Ele pegou aqui, a Bíblia vai nos dizer que ele, respirando ameaça e morte contra os discípulos. Nós estamos aqui em um simpósio, o primeiro simpósio, onde o tema é, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Saulo aqui, que é o mesmo Paulo, ele, respirando ainda ameaça de morte, como a Bíblia vai dizer, contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu até o sumo sacerdote e ele pede carta para que ele pudesse ir para Damasco, para a sinagoga, para que ele pudesse prender as pessoas, que ele, alguma versão diz seita, a minha diz seita, e a outra versão diz aquele do caminho. E essa versão que diz aqueles do caminho, é algo que mais identifica conosco, porque nós estamos em um caminho. Repita comigo, nós estamos em um caminho. A Bíblia vai dizer em João capítulo 14 que Jesus ele é. O que ele é? Ele é o caminho, é a verdade, ele é a vida. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que ele é um dos caminhos, está dizendo que ele é o caminho. A Bíblia não está dizendo que ele é uma das verdades, a Bíblia está dizendo que ele é a verdade absoluta. E a Bíblia também vai dizer no restante do versículo que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. A fúria de Saulo contra aqueles que eram do caminho é porque aquelas pessoas estavam seguindo a Cristo. A fúria dele para pegar, para prender e para conduzir preso a Jerusalém é porque esse povo estava seguindo um outro caminho. E aqui no início dessa mensagem eu quero te convidar a meditar comigo uma coisa. Nós não podemos estar na estrada. Nós não podemos andar na estrada. Nós precisamos estar no caminho.
Estrada é algo que te leva para qualquer lugar, mas o caminho te leva a lugar específico. Tem muitas pessoas vagando por aí em estradas, mas tem poucas pessoas querendo andar no caminho. Exemplo, para mim ir para lá, para Martha's Vineyard, eu preciso sair aqui da Flórida. Vou falar aqui uma rota mais conhecida, que é praticamente a que liga daqui da Flórida até lá em Massachusetts, que é a 95. A 95 é o caminho que eu vou pegar para mim ir para lá. Ou seja, para mim sair da Flórida e chegar até lá em Boston, por exemplo, eu preciso pegar um caminho que me leva direto lá. O que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: Paulo aqui, o mesmo Saulo, ele estava perseguindo a um povo que estava em um caminho. Ele estava perseguindo um povo que estava sendo direcionada a um caminho que era da conversão a Cristo, e aquilo revoltou Paulo, ou Saulo, de uma forma que ele queria prender. Ele prendia crianças, ele prendia mulheres, ele prendia adultos, ele prendia todos que falavam e professavam daquele caminho que é Jesus Cristo. Para ele, irmãos, era algo assim, inadmissível uma pessoa querer seguir este caminho. Paulo, quando Estevão foi morto, Paulo estava ali presenciando a morte de Estevão. A morte de Estevão, ela surgiu simplesmente porque Estevão estava falando desse caminho. Estevão estava pregando sobre o caminho, pregando as verdades de Cristo. Quando então Paulo ou Saulo, ele pega essa carta para ele perseguir, ele não estava perseguindo, irmãos, um grupo de pessoas simplesmente. Ele estava perseguindo aquele a quem nos colocou como aquelas pessoas que seriam o exemplo do caminho que é Cristo. Tanto que quando ele pega essa carta, ele vai para Damasco, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, chegando em Damasco, perto de Damasco, acontece algo assim de uma forma muito linda o que acontece com Saulo. E quando eu vejo, irmãos, a conversão de Saulo, eu começo a imaginar que nós temos algo na nossa mente, que nós avaliamos a pessoa somente depois que ela se torna uma pessoa boa. Exemplo, quando eu olho para as Escrituras e vejo as cartas paulinas, todas as cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento e deixou aqui registrada para nós, são cartas que nos ensinam até hoje. Eu olho para as cartas paulinas e vou ver a riqueza que tem nessas cartas. Mas eu não vou voltar a minha mente atrás e ver de onde Deus arrancou Paulo. Aonde Paulo saiu? Paulo saiu de um perseguidor daqueles que andavam no caminho. Ele se torna alguém que vai defender agora, com muita ênfase, aqueles que é do caminho. O que eu quero que os irmãos entendam nesta noite, que não importa onde nós estamos agora, o importante é nós reconhecermos que nós precisamos estar no caminho que é Cristo. Não importa o que eu fiz no meu passado, não importa o que você fez no seu passado. Paulo aqui, Saulo estava sendo, ele respirava ainda a ameaça de morte. Ele queria matar aquele que estava no caminho. E ele pega a carta e vai para prender e para castigar aquele povo que era do caminho. Mas o que me chama a atenção é que de repente cercou Saulo de uma luz resplandecente, um resplendor de uma luz tão forte. Ele circula Saulo e ele fala: Saulo, Saulo, por quê? Está lá no versículo 4. E caindo melhor, a luz veio, e Saulo, ele ouve a voz, e ele cai, e vai dizer o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegue? A perseguição era diretamente com Jesus, sim ou não? Não. A perseguição era para os discípulos. Entendam isso nessa noite. A perseguição era para os discípulos. Mas Jesus, quando ele vê a perseguição de Saulo, Saulo já havia perseguido antes. Agora chegou o momento dele ter um encontro com aquele a quem ele perseguia, os discípulos que representavam ele. Chegou o momento dele ter um encontro que mudaria a vida
deste homem. E eu queria que nesta noite, se eu fosse intitular esta mensagem, marca de um missionário. Essa marca de perseguição de Saulo, nós não falamos muito dela. Nós falamos muito das marcas positivas que Saulo teve no seu ministério. Abaixo de Jesus, Paulo, ele foi um dos maiores missionários que nós já ouvimos falar. Depois de Jesus Cristo, ele foi o maior. Mas quando eu vejo de onde Saulo saiu, de onde o Senhor resgatou aquele homem, eu começo a entender, irmãos, que não tem nada que me impeça a eu servir ao Senhor, porque um Deus que resgatou um homem que era perseguidor como Saulo era, o que eu faço, o que você faz, irmãos, é tão pequeno. Muitas das vezes o que nós fazemos é simplesmente ignorar um chamado. Na situação de Saulo era diferente. Ele tinha um chamado dentro dele, que ele acreditava naquele chamado de perseguidor. Mas o que me encanta na Bíblia, irmãos, para a sociedade ele era um perseguidor, para a igreja ele era um perseguidor, mas para o dono da igreja ele era valoroso. Para a igreja ele era um perseguidor. Quem não tinha medo de Saulo, irmãos? Esse homem aí é o que persegue o povo, que bate, que prende, que espanca, mata. Estevão foi morto, irmãos, Paulo observando. Mas para Deus, Deus já estava vendo naquele homem um grande missionário. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você uma coisa nesta noite. Talvez você veio de uma família, como eu vim de uma família, que não teve nenhuma base cristã. Da minha família, por exemplo, eu não tenho, do lado do meu pai especificamente, eu não tenho ninguém que é pastor. Eu não tenho ninguém que é obreiro. Eu não tenho ninguém que da família do meu pai, que é uma pessoa assim que fez a obra do Senhor, pelo menos até as gerações que eu conheço. Da família do meu pai, eu herdei da família do meu pai uma família alcoólatra. O meu pai chegava a beber álcool puro com café. Eu vim de uma família dessa. Eu vim de um lugar bem pequenininho, chamado Santa Luzia de Mantenópolis, um lugar que tem no máximo 2.000 pessoas, 2.000 habitantes. Geograficamente falando, é um lugar, o pastor Teos conhece, a irmã Giane conhece, alguns dos irmãos já passaram por lá. Se chover, irmãos, ninguém chega lá fácil. Não tem um asfalto chegando lá. Geograficamente falando é difícil. E da família que eu saí também, era família, eu fui alcoólatra também até os meus 20 e poucos anos de idade. Para a sociedade talvez lá de Santa Luzia olhava para mim e dizia: essa aí não vai dar nada. Esse aí é mais um dos cachaceiros da família Rodrigues. Mas lá do céu tinha um Deus olhando. Não vai ser. Não vai ser. Vai ser um pastor. Vai ser um que vai cuidar da minha obra, que vai trabalhar para mim, que vai fazer a minha vontade, que vai fazer aquilo que eu tenho chamado. Para a sociedade lá de Santa Luzia e os demais, até mesmo de Martas Vinas, quando eu cheguei com meus 19 anos de idade, eles poderiam olhar para mim: esse aí é mais um beberrão, esse aí é mais isso, é mais aquilo. Mas o Senhor nos proporciona situações que nós nunca acharíamos que ia acontecer. Do meu fundo do poço mais profundo que eu tive na minha vida, quando eu estava no mundo, foi dentro de Martas Vinas. O Senhor me resgatou do lamaçal do pecado, salvou a minha alma, me consagrou ao ministério, e hoje eu sou pastor no lugar onde eu estava atolado até o cabeça, no lugar de prostituição, de droga, de bebedice. Hoje eu sou um pastor para a glória de Deus, não pela minha, onde as pessoas chegam para mim e dizem o seguinte: as pessoas te respeitam, porque você desde quando aceitou Jesus, você é a mesma pessoa e não mudou. Quando alguém olha para as escrituras e vê as cartas de Paulo, não vai ver de onde Paulo saiu. Paulo saiu de perseguidor. Deixa eu te falar uma coisa. Não se menospreze, achando que você não é capaz de fazer a obra do Senhor.
Não olha para onde você veio, da cidade do tamanho que veio, da família, do nível de escolaridade que você veio. Não importa com isso, não. O Senhor chama pessoas intelectuais, eu falei aqui hoje, chama pessoas intelectuais, mas chama pessoas também que não precisa ter um estudo muito grande. É o Senhor quem capacita. Eu amo, irmãos, a Bíblia, que a Bíblia vai dizer o seguinte: achei Davi meu servo. Peraí, como é que Deus vai achar alguém, sendo que Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele vê todas as coisas? A Bíblia vai dizer em Salmo 139, que Ele sonda, não adianta, não tem lugar aonde nós podemos ir, que nós vamos ficar escondidos dEle. Como é que Deus acha, irmãos? Só acha quem procura, quem não vê. Para mim achar alguma coisa, eu tenho que procurar, porque eu não estou vendo. Por que Deus então fala, achei Davi meu servo? Deus achou Davi, um homem com coração disponível para fazer a obra do Senhor. Deus não estava procurando a pessoa de Davi, aonde ele está morando, aonde ele está deitado, aonde ele está comendo, não é isso. Deus achou um homem com coração disponível. Davi era perfeito? Não era. Davi pecou. Mas Davi é um homem que entendeu na hora que ele pecou, quando o profeta chegou para ele, ele entendeu e falou, Senhor, devolve a minha alegria da salvação. Eu não consigo viver sem ter a alegria da salvação na minha alma. O importante, irmãos, não é, o verdadeiro cristão precisa entender isso. Ser santo, santificar a sua vida não quer dizer que você nunca vai pecar, não. Nós pecamos, ser cristão, ser puro, ser fiel ao Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós erramos em alguns momentos da nossa vida. Mas o que o Senhor quer dizer para nós nesta manhã, nesta noite, é o seguinte: pode até errar, mas o meu chamado está na sua vida. Arrependa-se. Nenhum de nós, irmãos, vamos viver uma vida sem errar. Quem não erra? Saulo aqui estava errando e estava perseguindo. Ele perseguiu até um certo dia. Você quer que a sua vida melhore? Você quer ser usado por Deus? Deixa a luz de Jesus chegar em volta de você e resplandecer na sua frente. Saulo estava indo, irmãos, com a carta. Ele tinha assinado a carta para ele perseguir e matar. Só que é o seguinte, ele tinha carta para perseguir, ele tinha um aval para matar, para perseguir, mas só que ele não sabia dessa história, que tinha aquele que cuida da igreja, que é muito maior do que uma carta de permissão para perseguição. De repente, no caminho, chegando em Damasco, ele vê uma luz muito forte. Ele cai e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo logo em seguida ele vai dizer, e ele disse: quem é, Senhor? Observa aqui na leitura que ele não fala quem é Senhor simplesmente por ser alguém superior a ele. Não, ele fala, ele entende o senhorio de Deus. Pela voz ele entendeu, mas só entendeu a voz depois que viu a claridade. Tem muitas pessoas que não ouvem, não entendem a voz do Senhor, porque ainda não teve um encontro com a claridade, com a luz do Senhor. Eu só vou ter entendimento da totalidade da voz do Senhor depois que eu tenho um encontro com a luz que é Cristo. Quando ele encontra, então ele fala: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, aí começa uma história linda na vida de Saulo. Saulo então, depois dessa conversa com Cristo, ele estava tremendo, ele estava atônito, e ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? Observa uma coisa nessa passagem bíblica. Ele saiu para quê? Para perseguir. E agora ele já começa a virar um discípulo, irmãos. O que o Senhor quer que eu faça? Ele já entende que ele tem algo diferente na vida dele. O que o Senhor quer que eu faça? Ele agora com carta, aquela carta não serviu para ele para nada mais. Aquela carta ele já deixou de lado. Ele já viu que já tinha um Senhor maior do que aquele que deu a carta para ele. E ele vira para ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor vai virar para ele. Versículo de número 6. Levanta-te e entra na cidade,
alguém o conduz ele e leva ele até o destino onde o Senhor mandou ele ir. E o que me encanta nisso aqui, irmãos, no versículo 8 vai dizer: e Saulo levantou da terra e abriu os olhos. E de repente ele vê uma luz e ele perde a sua vista, a sua visão. Para nós fazermos a obra do Senhor, nós precisamos perder a nossa visão antiga do velho homem. Não tem como eu fazer a obra do Senhor com a mesma visão que eu tinha quando eu era o velho homem. Para mim fazer a obra do Senhor, eu preciso entender que eu preciso mudar a minha visão. Saulo aqui, ele perde a sua vista, ele perde a sua visão, e ele fica 3 dias sem comer e sem beber. E aqui eu aprendo algo muito lindo, porque para ele passar por tudo isso aqui, ele começa a entender o princípio de jejuar. Ele não come, ele não bebe, até ele ter, irmãos, um entendimento de tudo que ele iria fazer a partir dali. A Bíblia vai dizer que havia um homem em Damasco, que era discípulo de Jesus. O nome dele é Ananias. Jesus vira para Ananias e fala: Ananias, eu quero que você saia de onde você está e vai a uma rua chamada Direita. Lá tem um homem, pergunta em a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Quando Ananias ouve esse mandado do Senhor Jesus, ele assusta. Que na visão do discípulo, e aqui nós temos uma lição em cima disso. Na visão do discípulo, ele viu o Senhor, ele fala para Jesus: Senhor, eu tenho ouvido muito falar deste homem chamado Saulo. Na visão de Ananias, que era discípulo, ele via um perseguidor. Mas na visão daquele que tinha resplandecido a luz da frente dele, ele já não era mais um perseguidor, que até a carta já tinha abandonado. A Bíblia vai dizer, lá no versículo 11, que ele vai dizer que, fala para Ananias, que ele estava, o Saulo estava o quê? Orando. No versículo 12, ele vai dizer, em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. Aí Ananias responde: Senhor, esse homem persegue demais. Esse homem mata, esse homem prende, esse homem açoita o povo. Nós temos muito ouvido falar deste homem. Lá no versículo 15, o Senhor fala algo, irmãos, muito forte para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque na visão de Ananias, era um homem que perseguia, mas para Deus já não era mais um perseguidor, era um homem valoroso, um homem que tinha um valor muito grande para o Senhor. E quando eu olho, irmãos, para tudo que nós vimos falar desse homem chamado Saulo ou Paulo, nós vemos todas as cartas que ele escreve, deixou escrita para nós. E aqui eu aprendo algo da parte do Senhor, que Deus, irmãos, não é como nós, que avaliamos as pessoas por aquilo que ela simplesmente demonstra ser. O Senhor nos avalia mesmo nós não entendendo. Deus avalia o que está no nosso coração. E lá no nosso coração, mesmo Saulo tendo a vontade de matar, o que Deus viu no coração de Saulo, para ele falar que ele era valioso, irmãos. Como nós vamos entender um chamado para ser discípulo, se nós não compreendermos isso? Não importa o coração que eu tenho, não importa o que você pensa de mim, ou o que eu penso de você, o importante é que Deus pensa de nós. O importante é que Deus vê dentro do nosso coração o que nós podemos fazer para o Senhor. Não importa o que as pessoas dizem, você não vai virar nada. O importante é, deixa a luz de Deus brilhar sobre a sua vida.
Deixa a luz de Deus brilhar sobre a sua vida, e todas aquelas coisas que outrora era contrário a Deus, Deus vai mudar. Deus vai transformar a minha vida naquilo que precisa ser transformado. Pastor, mas o senhor já é pastor, irmãos. Mesmo sendo pastor, eu preciso de ser renovado todos os dias. Eu preciso me santificar. A Bíblia vai dizer um versículo que eu costumo dizer: se nós cumprimos ele na íntegra, nós estamos no céu. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo. Santificação não é algo que eu consigo adquirir no momento que eu levanto a minha mão para o céu. Isso é justificação. A santificação eu vou ter, irmãos. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Depois de amanhã eu preciso ser melhor do que eu vou ser amanhã. E todos os dias eu preciso renovar a minha vida e melhorar. Eu preciso abrir mão dos meus conceitos, muitas das vezes são errados, para que Deus brilhe a sua luz dentro de mim. E a luz do Senhor floresça em mim e muda tudo aquilo que precisa ser mudado, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Eu nunca vou conseguir ser um discípulo do Senhor se eu não deixar a luz dele brilhar sobre a minha vida. Eu nunca vou conseguir ser um discípulo do Senhor se eu olhar simplesmente para os meus erros, simplesmente para as minhas incapacidades. Irmãos, se eu fosse olhar para as minhas incapacidades, eu não faria nada. Se eu fosse olhar para aquilo que eu não tenho condição de fazer, quantas experiências que eu tenho tido com Deus. O Senhor nos coloca em cada situação, irmãos, que nós olhamos: eu não consigo, eu não dou conta. E de repente o Senhor vai nos abençoando, as coisas vão acontecendo, e Deus vai abrindo as portas e vai nos dando inteligência, vai nos dando capacidade para nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer na obra dEle. Se tem alguém, irmãos, que está interessado de nós sermos bênção, é o Senhor. Se tem alguém que está interessado de nós mudarmos a nossa vida e deixar a luz dele brilhar sobre nós, é o Senhor. Não adianta eu querer ser discípulo se eu não deixar a luz brilhar e mudar algumas coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Aleluia. Você quer ser discípulo? Quem quer ser discípulo do Senhor aqui nesta noite? Deixa a luz brilhar sobre a sua vida. Aleluia. Eu sinto Deus falando conosco nesta noite. O que tem de pessoas, irmãos, que olha para si mesmo: olha quem eu sou, eu não consigo fazer nada. Irmãos, nós podemos até achar que nós não conseguimos, mas quando a luz do Senhor brilha sobre nós, tudo aquilo que é imperfeito se torna perfeito diante da luz do Senhor. Tudo aquilo que a gente não tem condição, o Senhor começa a colocar capacitação na nossa vida. O Senhor começa a colocar essa luz brilhando dentro de nós, e nós começamos a mudar, a ter mudança. Um homem como Saulo, que era perseguidor, agora se torna um maior missionário. As marcas de um missionário estão na entrega que ele dá para o Senhor. Você quer ter experiência com o Senhor? Se entrega para Ele. Você quer ter experiência com Deus? Se entrega inteiramente para o Senhor. Priorize a obra do Senhor de forma de... Aleluia. Prioriza a forma, o jeito de você trabalhar para o Senhor de uma forma intensa. Dá prioridade para a obra do Senhor. Paulo agora, irmãos, se torna um homem depois de tudo isso passar. Ananias vai lá, põe a mão sobre ele, os olhos dele abrem, cai uma escama do olho dele, ele começa a enxergar. E no final do capítulo 9, lá no versículo de número 18, não é exatamente no final, mas aqui logo em seguida, ele vai dizer o seguinte: logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Paulo agora era um homem que tinha uma visão diferente, porque ele tinha se restaurado a sua visão. Ele tinha uma outra mentalidade, que não era a mentalidade mais de perseguidor. Ele entendeu que ele era valorizado pelo Senhor, e ele então, irmãos, começa a fazer a obra do Senhor. Não imediatamente agora, as pessoas começaram a ver Paulo chegar na sinagoga e ter medo de Paulo.
Eles não acreditavam que ele iria pregar, eles acreditavam que ele estava ali para perseguir, mas na verdade já tinha tido uma mudança. Deixa as pessoas olhar para você, olhar para mim e ver que nós mudamos. Deixa o Senhor olhar para nós e ver, olha, essa pessoa está diferente. Esse irmão está diferente, essa irmã está diferente. O que é que aconteceu com ele? Aí é a hora que o Senhor permite você transmitir o seu testemunho de Cristo. Eu tive um encontro com o Senhor. Eu encontrei com o Senhor e me tornei uma pessoa diferente. Eu encontrei com o Senhor e agora eu sou uma pessoa que sou testemunha de Cristo. O Senhor está chamando nós nesta noite para sermos missionários que deixam marca por onde quer que nós passarmos. Nós estávamos saindo ali da casa do pastor Telso. E nós estávamos falando sobre herança e legado. E ele nos perguntou qual a diferença entre herança e legado. Herança é algo que você deixa para as pessoas. Legado é algo que você deixa nas pessoas. Herança acaba. Quantas pessoas que herdaram finanças e perderam tudo depois. Legado não acaba. Legado passa anos e mais anos. O legado que Paulo deixou para nós, nós estamos aqui pregando sobre ele. Não é uma pessoa que frustrou, não. É uma pessoa que deixou um legado com cartas pastorais para nós entendermos como é servir ao Senhor. Paulo, no final da sua carreira, depois de tantas perseguições, depois de tantas obras missionárias que ele fez, o desejo que ele tinha de ir para Roma, ele passou tantas dificuldades para chegar até Roma para pregar o Evangelho. No final da sua vida passou por prisões e ele sabia que iria passar. No final da sua vida ele pode dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu estou guardando a minha fé. Somente fala isso quem teve o encontro com o Senhor. Igreja do Senhor aqui em Forte Maia, nós estamos falando sobre fazer discípulos. Fazer discípulos, irmãos, não é nós queremos tomar tapinha nas costas e dizer parabéns que você foi um bom discipulador. Não é simplesmente isso. Fazer discípulos é deixar legado nas pessoas. Mesmo depois que você sair, ou você ir para o céu, morrer e ir embora, alguém vai lembrar de você e vai dizer o seguinte: aqui na cidade de Forte Maia, passou um irmão que deixou um legado muito forte. Eu converti ouvindo a palavra dele. Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo, irmão, não é para tomar tapinha nas costas. Na nossa vida, se nós fizéssemos a obra do Senhor para receber elogio, nós não faríamos. Muitas das vezes nós fazemos a obra do Senhor, pregamos o Evangelho, ganhamos pessoas para Jesus, Jesus muda ela e de repente elas viram as costas para nós e nem por isso nós vamos parar de fazer discípulo. Ananias olhava para Paulo e dizia: aquele é o perseguidor, eu tenho medo de até lá nele. Mas ele foi um homem que foi obediente a Deus, independentemente do que ele pensava que Saulo poderia fazer contra ele, mas ele foi lá e cumpriu aquilo a qual o Senhor mandou ele fazer. Seja discípulo, não tenta colocar limite naquilo que Deus quer que você faz. Não tenta colocar limite. As nossas limitações muitas das vezes nos impede de fazermos discípulo. Eu tenho uma experiência, irmãos, eu e minha esposa passamos uma experiência, e principalmente eu. Nós conhecemos uma irmã lá na ilha, e eu conheci ela mais tempo do que a Valdete, e eu sabia como era a vida dela. E uma certa feita eu estava trabalhando, ela foi trabalhar na empresa que eu trabalho, e eu vi ela lá, mas eu nunca falei de Jesus para ela. E um dia eu vi ela indo na igreja. Ela foi nos visitar na igreja, eu fiquei feliz de vê-la lá. Ela visitou uma vez ou duas e depois sumiu. E um dia nós fomos fazer uma visita para ela. Uma pessoa que dentro do meu coração achava: essa aí não quer nada com Deus. Essa aí não quer nada com o Senhor. Por quê? Nós colocamos limites. A nossa mente é muito curta. E muitas das vezes nós queremos colocar limite daquilo que Deus pode fazer. E nós fomos fazer uma visita para ela uma certa feita. Ela estava passando por um problema de saúde, nós oramos com ela. E nós deixamos para ela bem claro que nós estávamos ali para ajudar ela no que ela precisasse. Para resumir a história, esta mulher aceitou Jesus como Salvador.
está firme na igreja até hoje, casou, e para os irmãos entender, eu tenho ciúme quando alguém maltrata ela como serva do Senhor. Eu tenho ciúme dela porque nós ganhamos ela para o Senhor Jesus. Ele põe um amor diferenciado para as pessoas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não tenta colocar limite em fazer discípulo. Você olha para uma pessoa e diz o seguinte: essa aí não vai dar em nada, porque não quer nada com Deus. Não deixe isso entrar na nossa mente, de nos barrar, para nós não dar continuidade de fazer discípulo do Senhor. Não tenta, irmãos, fazer com que a nossa vida seja limitada. O Senhor nos chamou para fazer uma obra. Eu queria que a igreja colocasse de pé. O Senhor nos chamou para fazer uma obra. E muitas das vezes tem pessoas que abrem mão do chamado que Deus tem na sua vida. Ele ignora o chamado que Deus tem na sua vida. Ele não quer fazer com que o Senhor trabalhe na vida dele. Ele começa a colocar limite. Eu queria pedir à irmã, esposa do presbítero Daniela, o nome dela, que ela viesse cá louvar o Senhor com louvor. Eu falei com ela hoje de manhã. Muitas das vezes, irmãos, nós começamos a entender, a ver algumas coisas, falar: não, eu não vou fazer não. Deus até me deu condição de fazer, mas eu vou priorizar outras coisas. Eu me lembro que no congresso das irmãs do ano passado, se eu não me engano, as irmãs cantaram esse hino que eu pedi para a irmã cantar. Eu já tinha ouvido esse hino algumas vezes, mas naquele dia Deus falou comigo diferente. Naquele dia o Senhor falou comigo quando chegou numa parte do hino. O Senhor falou comigo diferente. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesta hora, quando a nossa irmã estiver louvando ao Senhor. Nós estamos em um trabalho de missão. Você que é discípulo, você que tem um chamado de Deus para fazer algo, eu quero que você medite na letra deste louvor. Com os seus olhos fechados, nós vamos louvar ao Senhor juntamente com a nossa irmã. E eu quero que você preste atenção na letra desse louvor e não abra mão do seu chamado. Eu não quero que você simplesmente ignore o que o Senhor te chamou para fazer. Saulo, se tivesse ignorado a lâmpada ou a luz que brilhou sobre o seu rosto, nós não estaríamos aqui falando do grande legado que Saulo deixou para nossas vidas, que Paulo deixou para nós. Pode soltar o playback da irmã. Eu queria que você fechasse os seus olhos e preste atenção na letra deste louvor. Aleluia, aleluia. E quando a nossa irmã estiver louvando ao Senhor, preste atenção e louve ao Senhor também. Entenda, irmãos, o que é. Olha o tamanho do nosso Deus. Um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso. Um Deus onde tem anjos adorando a Ele, a majestade dEle. Aleluia. Um Deus rodeado de glória, eis adorar. Adore ao Senhor com este louvor. 24 horas, prestando atenção na letra deste louvor. Serafins cantam. Olha a grandeza desse Santo, Deus. Santo, Tem alguém adorando a Deus 24 horas. Serafins, irmãos, perfeitos, adorando a Ele. Santo, adorando a Ele em todo momento, em 24 horas por dia, adorando a Ele, adorando a Ele. O homem tão falho, pessoas falhas como nós somos. Impuros Com lábios lábios, o que um Deus tão grande. O que Deus viu em nós? Assim, aleluia. Viu de importante. O que Deus viu em nós? Para nos chamar para fazer então, algo para Ele, irmão. Então me toca. O que Deus viu em brasas do altar. O que Deus viu em nós para fazer algo para Ele? Me purifica. Aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Você que quer ser usado pelo Senhor, vem aqui à frente. Estou disponível, sai do seu da sua cadeira, vem aqui à frente. Aleluia. Se você quiser se tornar disponível para o Senhor, fazer exclusivo para o Senhor, vem aqui à frente nessa noite. Meu Deus, envia-me. Você que quer ser discípulo, quer fazer discípulo, saia do
no seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero, Senhor, me tornar exclusivo. Eu quero me tornar exclusivo para o Senhor. Eu quero abrir mão das minhas coisas para me ser exclusivo para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Aleluia. Aleluia. Então me toca. O Senhor quer tocar, irmãos, daquilo que nós precisamos ser tocados. Para Ele nos usar. Se você quer ser transformado pelo Senhor, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus transformar a sua vida nesta noite. Deus quer nos purificar para ser usado na mão dEle. Aleluia. Estou disponível. Nós estamos disponíveis para o Senhor nos usar. Aleluia. Me fiz exclusivo. Faça exclusivo para o Senhor nesta noite. Somente para ser usado por Ele. Para ser usado por Ele. Para ser usado por Ele. Aleluia. Como dizer não para o meu chamado? Se Ele me deu unção para ser usado, como eu vou dizer não para o Senhor que me ungiu, que me usou, está para me usar na mão dEle? Meu Deus, como dizer não para o meu chamado, se é Ele que nos deu unção? Agora é a sua. Aleluia. Discípulos do Senhor, ide fazer discípulos. Seja disponível para ser usado pelo Senhor. Não diz não para o seu chamado. Foi Ele que te deu unção. Foi Ele que te preparou. Foi Ele que te capacitou. Não diga não para o Senhor. Aleluia. O Senhor nos elegeu para trabalhar para Ele. Sacerdócio real. Diz: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Exclusivo de Deus. Deus. Aleluia. Diz: eis-me aqui, Senhor, nesta noite. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Oh, aleluia. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Aleluia. Povo exclusivo de Deus. Diz: eis-me aqui, povo exclusivo de Deus. Oh, aleluia. Santa. Oh, glória. Eis-me aqui. Diz: eis-me aqui, Senhor. Esteja disponível para fazer discípulo. Esteja disponível para fazer discípulo. Aleluia. Leve essa mensagem para pessoas. Pregue a palavra do Senhor para pessoas. Faça discípulos nesta noite. Aleluia. Como dizer não? Como dizer não? Para o teu chamado. Aleluia. Se me deixe. Não fica se escondendo. Não fica se escondendo. Foi Deus que te capacitou. Foi Deus que te escolheu. Aleluia. Somente pra tua glória. Aleluia. Aleluia. Somente pra Somente para a glória do Senhor. Não importa. Aleluia. O quão usado eu sou. A glória é tua. Todo louvor, toda adoração é para o Senhor. Tu é demais. Aleluia. Ninguém. Pelo século dos séculos. Oh, aleluia. A glória é tua. Aleluia, aleluia, aleluia. Somente pra Erga tua as tuas mãos pro céu. meu Jesus. Levanta as suas mãos mais alto que você puder. Somente E diz assim: Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Seja um canal de Deus na terra. Seja um canal de Deus na terra. Arabassudi andaramandai. Com as suas mãos levantadas para o céu. Aleluia. Como eu disse, irmãos, no congresso das irmãs, quando foi cantado este louvor, essa
parte do louvor. Como dizer não para o meu chamado, se me deste unção para ser usado pelo Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Faça uma retrospectiva da sua vida agora. Olha quem era você. Olha quem era você no passado. Olha de onde o Senhor te arrancou, de onde o Senhor me arrancou. Como eu vou ter a ousadia de dizer: eu não quero, eu não vou, eu vou me recuar, eu vou parar, eu não vou para frente. Está cansado, não estou aguentando mais. Aleluia. Nós estamos em um trabalho missionário. O Senhor te ungiu, o Senhor me ungiu para fazer uma obra para Ele. Olha a grandeza de Deus, irmãos. Ele nos olhou, para mim, um homem pecador, para você, uma pessoa pecadora, e mesmo assim Ele nos purifica, nos unge, nos separa para fazer uma obra para Ele. Ele pega um homem como Saulo, perseguidor, transforma um homem que é perseguido agora, para deixar um legado para nós que está aqui, ó, registrado na palavra do Senhor. Um homem que ganhou almas, um homem que fez obreiros, um homem que fez discípulos. Foi Deus que capacitou ele, foi Deus que separou ele, e ele nunca disse não para o chamado dele. Que nós venhamos nesta noite a dizer sim para o chamado do Senhor, que nós não venhamos dizer não para o chamado daquele que nos chamou e nos preparou. Aleluia. Tem alguém nesta noite aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor, ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador? Quero só te conhecer. Levanta suas mãos para mim te conhecer. Se você ainda não faz parte, você ainda não aceitou Jesus, você ainda não teve esse momento de levantar das suas mãos para o céu e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Tem alguém nesta noite? Todos aqui são cristãos, todos aqui já aceitaram Jesus, todos aqui são crentes. Glória a Deus por isso. Eu quero fazer uma oração e já devolver o microfone para o pastor Telso. Aleluia. 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 Irmãos, está gostoso o ambiente. Está gostoso o ambiente. Hoje tem pessoas aqui que estão entendendo que ele foi separado e ungido para fazer a obra do Senhor. Aleluia. 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 O Senhor manda dizer algo para uma pessoa aqui nesta noite. O Senhor manda dizer algo para uma pessoa aqui nesta noite. Até quando você vai rejeitar o chamado que Deus tem na sua vida? Até quando você vai esquivar de cumprir aquilo que o Senhor te capacitou? Eu vou para a América. Eu vou para a América. Eu não quero saber de fazer aquilo que Deus falou para mim fazer. Eu vou para a América e vou trabalhar. Vou ganhar o meu dinheiro, mas o Senhor nessa noite está te dizendo: Nazareno apareceu. Ele não quer saber Agora que você venha rejeitar o chamado dele. Ele ainda tem promessa na sua vida. Você não veio para aqui para correr do chamado. Ele perguntou. Deus não quer que você seja um Jonas. O meu problema tudo deu certo para você vir. Foi isso que o homem Você falou. veio achando que iria sair fora do chamado de Deus. Era um homem. Não seja Jonas. Uma cama culpando tanto. Mas assim Deus não abre mão do chamado que Ele tem na tua vida. Não tenta esquivar daquilo que Deus te chamou para fazer. Não tenta esquivar daquilo que Deus chamou para você fazer. Foi Ele que te capacitou. Foi Ele que te chamou.
E Ele está esperando o posicionamento da não tua esquecer parte o para seu Ele passado, cumprir todas nem as também promessas que Ele tem na sua vida. Aleluia. Levanta as suas mãos para o céu. Adore a Ele nesta noite. Nos faz levar a cama. Aleluia. Presta Para não atenção. esquecer do nosso Presta passado, nem atenção. de onde Ele nos Presta tirou. atenção na letra deste louvor. O homem Você estava esqueceu de onde Deus te além, tirou? já não dependia Você esqueceu de onde o Senhor te tirou? ninguém, mas a ordem foi levar a cama. Então Ele Lembra de onde o Senhor te arrancou. Não diga não Jamais para a esqueça obra que o a Senhor tua tem na sua raiz, vida. pois através Veja dela de onde o será Senhor te arrancou. glorificado o nome do Senhor. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Faz a obra dEle, prega a palavra dEle, ganha alma para Ele. Ele te chamou para isso, não é para esconder, não é dizer que não pode. O Senhor te capacitou para fazer isso. E milagres e uma chuva de Aleluia. unção. Não vai esquecer. Aleluia. Você saiu, eras um homem no tanque, mas Ele te viu, Ele curou você, mandou caminhar. Deixaste o tanque, pra mas caminhar. a cama é pra carregar. É Não pra esquecer caminhar. quem te curou. É pra Não caminhar. esquecer quem ama o que É para fazer a obra dê glória dEle. a Ele, É pra exalte cumprir a o chamado Ele, dEle. pois através da cama Não corra do chamado que Deus tem na sua vida. Não abra mão do chamado que Deus tem na sua vida. Deus te capacitou. Deus te chamou. Deus te escolheu. Faça, Você pode ficar faça, rico, faça mas a obra agora dEle. Aleluia. Você pode cantar, você pode pregar, Oh, dê glória a Rabassuriandaramandá. Ele, exalte a Ele, Aleluia. pois através da cama. Coloque uma das suas mãos no seu coração nessa noite. Coloque uma das suas mãos no seu coração e estarei orando nessa hora. Aleluia. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão do seu chamado. Deus, Pai, te louvamos, ó Senhor. Bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome. Lhe agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo nosso chamado, obrigado por ter nos separado, obrigado por ter nos capacitado para fazer uma obra para o Senhor. Pai, nos dê força, renova nossas forças, para que nós possamos continuar a fazendo a tua obra. Aqui estão teus filhos, as tuas filhas que vieram à frente para receber essa oração. E eu clamo ao Senhor nesta noite, entra na causa de cada família aqui representada, aquela família, aquele casal, aquele filho, aquela filha que tem uma promessa do Senhor para ser usado pelo Senhor, que o Senhor separou. Não deixa eles abrir mão do chamado, ó Pai, mas que eles venham fazer aquilo a qual o Senhor separou para eles fazerem. Pai, renova as forças dos teus filhos, coloca no coração deles, ó Pai, um desejo, uma vontade, Senhor, um amor pelas almas muito forte, que eles possam cumprir, que nós venhamos cumprir o chamado a qual o Senhor tem nos chamado para fazer. Pai, eu apresento aqui cada vida nas tuas mãos. Capacita aqueles que precisam de capacitação, fortifica aqueles que precisam de força, encoraja aqueles que precisam ser encorajados. Abre caminhos para aqueles que precisam, Senhor, de caminhos abertos. Abre, Senhor Deus, a sensibilidade do Espírito Santo para eles entenderem quando o Senhor estiver falando para ele fazer tal coisa. Senhor Deus, abre, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra para eles entenderem e absorver aquilo que o Senhor tem para ensinar para eles. Que eles possam, Senhor Deus, se tornar pregadores do Teu Evangelho e ganhadores de almas para o Senhor. Pai, eu entrego a cada um nas Tuas mãos. Eu confio e acredito, Senhor, no nome do Senhor, todos irão fazer aquilo a qual o Senhor tem chamado e convocado para fazer, que é fazer discípulos. Pai, eu entrego nas Tuas mãos, a cada um nas Tuas mãos, ó Pai, nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Não abra mão do seu chamado. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo.